14 horas e 13 minutos desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Aliás, hoje é dia dos dermatologistas. Parabéns a todos os dermatologistas, nossos amigos e colegas dermatologistas. Parabéns a todos. Você sabia que os cuidados, a preocupação, ou o foco, na verdade, em relação à menopausa deve começar logo na adolescência? Você sabia que a menopausa é uma fase muito importante da mulher, praticamente um renascimento, uma redescoberta, talvez diria até uma descoberta do que realmente a pessoa nasceu para quê, né? Todo mundo nasceu por um motivo, e talvez a menopausa seja uma grande fase para que a mulher realmente descubra, né, quais são seus objetivos na vida. Quais são os cuidados que a gente deve ter após esse período da menopausa em relação à saúde, à atividade sexual e etc. Aliás, hoje é dia dos... Como é que a gente faz para estrangular estagiário? Como é que a gente... Vocês têm algum jeito de... uma técnica para estrangular? Muito bem, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também a medicina tibetana, a ayurvédica, a medicina da floresta, a medicina indígena, para ligar tudo isso com o que há de mais moderno na área das medicinas e das terapias em geral. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook. Se o pessoal de Guarulhos já me marcou, se não me marcou, estão marcando lá. TV, já estou marcado, estou aqui ao vivo também pela minha página do Facebook. Além da estrangular o estagiário, tem que estrangular também o apresentador do programa, obviamente, né? Como dizia o Faustão, que está quase acabando sua carreira na Globo, quem sabe faz ao vivo, e a gente faz aqui sempre ao vivo. A partir de agora teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora será também apresentada pela TV Aberta em São Paulo, canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, e às quartas-feiras às 11 da manhã. E também falamos ao vivo pela Com Brasil, para todo o território nacional, via satélite através dos canais 28 da Sky, Oi TV, canais 3 da Claro, via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV, pelo canal 20. Os Salutes, para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura, a acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, primeira escola para não orientais fundadas aqui no Brasil em 1958. Eu fui professor da ABA e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pela UIPQ, a Universidade de São Paulo, desde 2005. Tenho pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pela Faculdade Dr. Leão Sampaio e também em física quântica e biorressonância aplicada à saúde. E também fiz pós do Instituto Bem a Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos e na Com Brasil. Antes de começar a nossa pauta do programa de hoje, eu quero lembrar o curso básico de microscopia de campo claro e campo escuro, no dia 20 e 21 de fevereiro deste mês, EAD. Nós vamos descobrir como é que funciona o equipamento, fazer análise completa do terreno biológico, tanto no campo claro quanto no campo escuro. O curso será dia 20 e 21. Os interessados em fazer esse curso do Instituto Bem e da Nova Ciência devem ligar para os 95687 5835, 95687-5835 ou 3904-9832 para falar com a gracinha da Lauren. O pessoal aí tá atento aí em relação ao GC. Hoje está estreando aí diretamente do Japão o Ademar. O Ademar foi importado do Japão, está aqui fazendo nosso Twitter, obviamente com o Fernando Poi, né? O Poi está dando cuidado e dando umas explicações, apesar que o Ademar já tem experiência e seguramente vai melhorar nosso trabalho aqui. Para falar sobre a menopausa e como é que é a vida, o que é menopausa, como é que é a vida durante a menopausa e os cuidados que se deve ter pós-menopausa,
eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Marlene Siqueira. Ela é médica, ginecologista, obstetra, uma amiga muito especial. Gosto muito da doutora Marlene, uma amiga particular, independente da nossa entrevista de hoje. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui novamente, doutora Marlene. Boa tarde aos espectadores. É sempre um prazer muito grande estar aqui, poder falar com todos vocês e poder divulgar, né, um pouco da informação para orientar para que principalmente as mulheres conheçam técnicas, ferramentas para lidar com as dificuldades que a vida apresenta. Eu falei as mulheres, mas os esposos também podem levar esse conhecimento, os filhos podem alertar as mamães que existem outras maneiras de se cuidar. Então serve para toda a família, né, Baldan? Com certeza, porque os companheiros, né, os filhos, né, as filhas, né, os parentes de uma maneira geral, irmãos e etc., irmãs, tem que compreender e saber como é que funciona, né, esse período tão importante da fase da idade da mulher, né? Vamos começar o programa explicando o que é a menopausa. A gente sabe, né, obviamente os leigos sabem que tem uma queda hormonal, tem uma série de modificações biológicas, mas também emocionais também. Vamos falar um pouco o que é a menopausa, doutora Marlene? O nome menopausa é definido como a pausa da menstruação. É o dia que acontece a última menstruação. Só isso? Só isso. E o que acontece de fato? Tem uma queda realmente hormonal, as glândulas começam a produzir menos hormônios, isso é um fato biológico. A menopausa vai acontecer num período que é chamado climatério. Então, a partir de 30, 35 anos, a ovulação começa a ficar irregular. E a baixa ação de um hormônio que chama progesterona faz com que o ciclo menstrual fique irregular. Até chegar o momento que o ovário perdeu a sua capacidade reprodutiva. Não existe mais o desenvolvimento dos óvulos. E acaba a produção dos hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Com isso, não acontece mais a menstruação. Então, nós temos a fase pré-menopausa e a fase pós-menopausa. Isso é chamado climatério, que no grego, climacter, é período crítico. Então, a pausa da menstruação, ela é um evento fixo, que acontece num período variável, que é o climatério. É só a progesterona que tem queda substancial de produção ou tem outros hormônios ligados ao tireoide, por exemplo, suprarrenais e etc.? Sim, a grande questão, Baldan, é que esse período crítico, esse período de climatério e a menopausa, ela vai acontecer num momento da vida da mulher que outras glândulas também estão sofrendo alterações por conta do estilo de vida, por conta de vários fatores ambientais, a tireoide, a adrenal, a própria produção de hormônio do crescimento, que é responsável pelo rejuvenescimento, já estão em queda. Isso tem a ver com a idade, com a data de nascimento. De data de nascimento. A Franciele Cristina Alberti está assistindo com a gente aqui, falando olá, doutor José Lopes Fernandes Neto também, boa tarde, é sempre um prazer tê-lo com a gente aqui, doutor José Lopes, Anabela Lopes e Franciele Cristina Alberti também estão assistindo. José Lopes Fernandes fala, doutora Marlene Baldan, muito boa convidada, realmente, muito é um realmente, querido, né? É um querido de nós, né, todos, né? Ele já veio aqui falar sobre micotoxinas e está devendo mais um programa aqui pra gente. Anabela Lopes, boa tarde. O que aconselha quando se tem mioma intramural pequeno? Obrigada. Podemos falar isso agora ou vamos deixar um pouquinho mais para frente? Nós vamos falar daqui a pouco. Melhor, né? Bom, então com essa queda biológica, todos nós sabemos, né, que a medicina tradicional chinesa e as medicinas ancestrais sempre fizeram muita ligação do corpo físico com o corpo energético, o corpo físico, emocional e energético, né, que tem uma repercussão emocional. Toda patologia, no nosso consultório, a gente sempre busca um fato emocional que ocorreu, um determinado trauma que gerou determinado desequilíbrio energético, que acabou gerando uma doença, uma patologia. Esse é o nosso caminho, paulatinamente, no nosso consultório. Então, o que eu lhe pergunto, doutora, quais são os principais efeitos emocionais quando a mulher entra na fase da menopausa? A questão emocional é muito importante
Principalmente porque, Baldan, o primeiro sintoma geralmente é a alteração do sono. E essa alteração do sono, ela vai trazer cansaço para essa mulher que já tem uma sobrecarga nos dias de hoje de trabalho, ela tem uma família que gera muitas demandas, os filhos crescem e tem muita demanda hoje em dia em relação a atividades didáticas, principalmente agora com a questão do homeschool, a questão do trabalho, do home office, que a família toda está concentrada, mas independente disso, já acontecia na vida da mulher uma sobrecarga de trabalho muito grande. E a privação do sono, que é mais uma época, porque na fase da gravidez, a amamentação, ela já passou por essa privação de sono por um período prolongado. Então isso atrapalha mais ainda os hormônios, principalmente esses outros hormônios que você já citou, da tireoide, da adrenal. Então isso leva a um cansaço. E a mulher não tem tempo para descansar, ela não consegue descansar. Então vai gerando uma sobrecarga, um falso yang, aí você pode nos falar, porque ela não descansa, mas ela precisa ressuscitar essa energia, uma ressuscitação. Então ela fica com os nervos à flor da pele. E aí começa isso gera um conflito, né? Exatamente. E aí começa a ter algumas situações ligadas à impaciência, enfim, né? Porque também tem toda a questão familiar, da incompreensão também dos parceiros, né? Não só parceiros, mas dos filhos, enfim. Antes de começar o programa, nós estávamos fazendo duas lives aqui rapidamente, e Gisele Vantroba está assistindo, a Patrícia Zanetic também. O Dr. José Lopes já mandou uma pergunta seríssima e importante: como superar essa sarcopenia do climatério oportunamente, doutor José? Segura aí, segura o apito aí, segura o manche aí, já vamos tratar desse importante assunto. Mas nas nossas lives que fizemos antes do programa, a doutora Marlene, com muita propriedade, falou sobre a incompreensão e os conflitos que acabam acontecendo com a mulher na fase da menopausa. Os filhos já saíram de casa, tem a síndrome do ninho vazio, o companheiro também já está passando pela andropausa, que também nem se entende muito bem o que é isso. O homem tem muito menos contato e muito menos trato em relação a si próprio como a mulher, né? A mulher é muito mais avançada nisso, felizmente, mas ela também é muito incompreendida. Fala um pouco dessa situação familiar, conjugal e etc. durante essa fase importante, doutora. Então, esse conflito de estresse, que vamos chamar de conflito de ansiedade, né, gera uma ansiedade exagerada, porque ela precisa fazer, e a mulher, ela não consegue fazer de qualquer jeito. Então, um ser que gera dentro dela uma vida, ela faz tudo com muita perfeição. Então, a autocobrança, Baldan, é um dos grandes responsáveis por essa questão emocional, porque ela sempre se sente culpada por não conseguir fazer as coisas como ela gostaria. E ela não se permite descansar porque a situação não permite. Ela não pode deixar de fazer o almoço, ela não pode deixar de acompanhar o filho na escola, ela não pode deixar de estar ao lado do seu companheiro. Então ela faz isso, mas ela faz se cobrando, porque ela gostaria de fazer melhor. E isso gera a tensão pré-menstrual. Então, enquanto ela está ciclando, menstruando, mesmo que de forma irregular, aumenta muito a TPM, a tensão pré-menstrual, exagera. E isso repercute na família, repercute no trabalho, no ambiente de trabalho, repercute na nossa sociedade como um todo, porque gera, você pode explicar para nós isso, essa sobrecarga do falso yang do fígado vai gerar o quê? Uma confusão mental. Ela passa por cansaço a tomar decisões não muito boas. Inadequadas até, né? Perde a produtividade. Então ela se vê cansada, sobrecarregada e improdutiva. Exatamente, essa questão do falso yang é muito importante, né? Porque o fígado é ligado, inclusive explicando até em parte a pergunta do Dr. José Neto. Ele perguntou da sarcopenia, que é a queda do tônus muscular principalmente, né? Principalmente o fígado, ele é o órgão responsável pelos músculos, né? Pela musculatura e etc. Além de estar ligado à raiva, né? Obviamente ligado à raiva, ao pensamento, e inclusive a questão do tônus muscular. Obviamente que
esse fígado precisa produzir energia que não tem, né? O fígado é o órgão madeira e a madeira precisa se assentar na terra, que é ligado ao baço pâncreas, que é o meridiano que gera, inclusive, o sangue, né? Exatamente. Olha como é bonito isso, né? Sintoma, ó, então nós falamos do cansaço, né, Baldan? Da alteração do sono, o cansaço. Nós falamos dos sintomas da TPM, que é a ansiedade, toda a companhia. E agora estamos falando do sangramento, que é outro sintoma muito desconfortável e perigosíssimo. Porque a irregularidade no fluxo menstrual pode gerar atrasos, adiantamento do ciclo e alteração no volume sanguíneo, Baldan. E a perda sanguínea exagerada, ela vem gerar uma anemia que vai deixar este organismo mais cansado, porque com anemia você vai oxigenar mal o tecido. Então agrava o cansaço. E muitas pessoas fazem no exame um exame de hemograma comum, onde só é avaliado a hemoglobina. Então eu já vou deixar uma dica, peguem o papel para anotar. Todo mundo precisa fazer, além do hemograma, a dosagem do ferro, ferritina, a dosagem inclusive, da né? ferritina, né, Baldan? Sim, e a ferritina. saturação de transferrina, para saber se você tem deficiência de ferro. Isso é muito importante porque não é só o ferro, é a ferritina, que são marcadores diferentes, não é só a quantidade de ferro e sim a ferritina, né, doutora? Sim, é importantíssimo trazer esse parâmetro para a normalidade, para oxigenar. E falando desses sintomas, como é que nós vamos já dar uma dica para cuidar, né, Baldan? Você pode diminuir esse excesso de yang. Então, se a mulher conseguir, de tarde, no fim da tarde, fazer um escalda-pés, ela já vai baixar essa energia, trazer essa energia que está muito na cabeça, no tórax, para a região inferior e vai equilibrar esse falso yang. Sim. E vai melhorar a qualidade de sono. Então vamos fazer um escalda-pés. Ela pode usar o frio, pode pegar algo fresquinho e aplicar aqui na região do pescoço, na região da nuca. Pode ser um pano qualquer molhado em álcool normal, álcool de cozinha. Desde que ela não fique perto do fogão, um álcool, Isso. senão a própria água. Pode ser um óleo essencial de peppermint, que é maravilhoso, né, Baldan? Nossa, mano. Peppermint. Aliás, abre a alguém respiração. mesmo cheirando esse olhinho hoje. E aplica aqui na nuca, porque é relaxante. Você usa o peppermint para inalar, que já vai clarear suas ideias, vai melhorar você para ficar mais atenta e tomar uma decisão importante. Dá pique também, dá uma energia. Pique. E você vai optar por alimentos que vão diminuir esse cansaço, que eu vou pedir para o Baldan usar a medicina chinesa e falar para nós os alimentos que ela pode usar para diminuir esse excesso de calor, né, Baldan? Sim, antes disso eu quero lembrar que eu quero agradecer a Patrícia Zanicchi que está assistindo, a Inês Gato, Dalva Luqueta, a Patrícia Zanetti, que já pergunta se a menopausa já era baixa hormonal, que pode enfraquecer os ossos. Oportunamente vamos falar também. E boa tarde, Roberta Altieri Coronato, diretamente de Bragança Paulista. Nós estamos virando internacional, né? Bragança Paulista, já estamos participando. Uma brincadeira à parte. Você que está assistindo pela Sky, pela Oi TV, pela IGTV, no Brasil todo, via satélite no Brasil todo, você quer contar uma experiência, tem alguma pergunta em relação à menopausa, você tem passando por isso, quer relatar um fato, anota um celular aqui, o 97714, é 11, né, São Paulo. Pode mandar um WhatsApp agora, nosso assistente está aqui, vai recolher a sua mensagem, 97704-0621. Então, repetindo, 97704-0621. 97704-0621. Em relação ao falso yang ou a questão do fígado, quem é carnívoro pode inclusive comer o próprio fígado, né? Se alimentando com o próprio fígado, você vai gerar energia para o fígado. Como o fígado é o elemento madeira, ele precisa ligar, o que alimenta o fígado? São os, como eu disse, baço pâncreas ligados ao elemento terra. Então são os elementos amarelos, como as raízes, principalmente a cenoura, que é amarelo, mas pode ser beterraba também, mas principalmente a cenoura. A beterraba está inclusive ligada à questão dos tubérculos de uma maneira geral, as verduras mais escuras de uma maneira geral também, né? Principalmente rúcula. A alface é coisa pode mais para esfriar,
mas as verduras mais escuras seriam muito interessantes. Brócolis, né? O próprio repolho roxo também é bastante importante para esse tipo de alimento e nutrição. O que alimenta o fígado são os sabores ácidos, as frutas ácidas e o próprio vinagre. O vinagre de maçã seria bem interessante para esse período também, porque além do sabor ácido, ele é um estimulante do próprio elemento madeira e, portanto, também do fígado. Começar o dia, né, Baldan, com um pouco de vinagre de maçã. Sim. Ou suco verde. Já vai ajudar bastante nesses sintomas, né? Roberta Altieri Coronato pergunta, essa pergunta aqui, eu acho que é pertinente a este momento do programa, se assim a doutora julgar. Roberta Coronato pergunta: sofro demais com calores e dor durante as relações sexuais. A dor provavelmente por falta de lubrificação. Sim, a queda da libido, a falta de lubrificação já vem acontecendo por esse cansaço. Mas vamos já falar então, aproveitar, obrigada pela pergunta, e vamos já falar da fase pós-menopausa. Vamos lá. Só lembrando que essa fase inicial, que é a fase pré-menopausa, são sintomas muito fortes, que atrapalham muito a qualidade de vida. Mas eles não são fatais, eles não são letais. A gente não conhece uma pessoa que morreu, por exemplo, por ondas de calor, que nós não comentamos, que são os fogachos, né? Que vem aquele calor repentino, ele pode ser precedido, antes ter um pouquinho de frio, vem um calor repentino, uma sudorese, uma transpiração, depois ele passa e pode vir também sintomas de frio. Então vou recapitular os sintomas do climatério pré-menopausa: alteração de sono, a disfunção menstrual, os sintomas de TPM exacerbados, a irregularidade menstrual e os fogachos, as ondas de calor. Passada essa fase, vai se estabelecer a menopausa, que é o dia da última menstruação. E agora a fase pós-menopausa, Baldan, aonde realmente o hormônio desapareceu. Então vem sintomas da escassez dos hormônios do ovário, a falta do estrogênio e falta da progesterona. Antes de a gente entrar mais nesse assunto, eu vou pedir para o Poi, eu perdi aqui o horário que a gente começou, para encerrar meia hora da TV aberta, você me avisa, por favor, e peço então para a gente passar os nossos GCs antes de encerrar a primeira meia hora, que é apresentada pela TV aberta toda quarta-feira, a primeira meia hora do programa. Então a gente se despede daqui a pouco do pessoal da TV aberta. Antes, porém, eu vou pedir para a gente colocar os nossos GCs, que a gente repete até o final do nosso programa. O WhatsApp para marcar consulta comigo, tá? 977192266, para mandar recado para alguma informação comigo, é o 11 977192266. A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todas as máquinas da Nova Ciência que a gente utiliza no nosso consultório, né? Tem o RPD, tem o Zapper, tem o Hidrovitalis, o grande e o pequeno, tem o Potentizer, tem todo o Lib Laser, gerador de prata coloidal, tudo que a gente utiliza no consultório ali ao vivo estão disponíveis lá para os nossos pacientes, os colegas médicos, colegas terapeutas. Tem os fitoterápicos que eu fiz baseado na medicina indígena e ainda frequenciei com o Potentizer. O floral indígena seria muito interessante para essa fase da menopausa. O floral indígena, tem uma paciente nossa que foi lá, eu dei esse floral indígena, ela voltou, ela falou, acabou, eu tive abstinência, ela voltou de Jundiaí só para buscar o frasquinho do floral indígena, tamanho bem-estar que ela sentiu. Tem todas as informações lá, composição, todas as frequências que tem lá, tá tudo escrito, tudo aberto, não tem nada escondido. Tem o site www.jcbaldan.com.br, que vai passar por uma reforma, prometo isso. Tem mais coisa? O curso da Nova Ciência, como eu disse, vai ter o curso de microscopia de campo claro e campo escuro, dia 20, dia 21. Análise, vamos estudar o equipamento, o microscópio, fazer análises completas, terreno biológico, campo claro e campo escuro, quais são os testes oxidativos, funções orgânicas, pleomorfismo de Béchamp e Underline e o monomorfismo de Pasteur. E em março vai ter o curso avançado. De qualquer maneira, eu vou fazer esse curso, já fiz 2 vezes, vou fazer de novo, e eu recomendo que vocês façam também. Então
956875835. Volta lá o GC, por favor, da Nova Ciência. 956875835, 39049832, Instituto Fernando da Bem, @gmail.com. O WhatsApp, você vai falar com a Gracinha da Lauren para ter informações e fazer sua inscrição no curso, que eu absolutamente recomendo. E as mídias sociais? O Instagram jcbaldan.acupuntura, @jcbaldan.acupuntura, tem dicas alimentares, tem inclusive pequenos vídeos compactos que a gente vai colocar no Facebook. Começamos a semana passada com o Dr. Alan Dutra e vamos partir dessa semana aqui, todos os salutes terão compactos de 4 ou 5 minutos com os melhores momentos. Então no Instagram vão ser publicados, assim como também na página do Facebook. Estes salutes e todos os anteriores estão em 2 canais do YouTube. O João Carlos Baldan, que é meu nome, e no canal Além de Agulhas. Estamos falando hoje, então. Podemos encerrar meia hora, pô? Eu ainda tenho um pouquinho. Encerramos, né? Então encerramos a primeira meia hora. Se despedindo do pessoal da TV aberta, convidando todos a nos acompanhar ao vivo na sexta-feira, às 14 horas, ao vivo pela TV Guarulhos e pela página do Facebook, ou pelos canais da Sky. Roberta Cauronato, acho que foi respondida a questão dela, né? Tem uma outra questão aqui, a Marina Raimundi, eu não sei o sobrenome, pergunta se o CBD ajuda muito nas questões de sono e calores. O canabidiol, Canabidiol. ele é uma substância que tem ação no sistema nervoso central. Então, quando ele é utilizado, ele vai ocupar os receptores que vão promover um bem-estar. Então, pode ajudar sim a aliviar os fogachos, porque na verdade é um dilema para nós. Nós ainda, Baldan, não sabemos, é um mistério. Todos os efeitos. Por que tem calor? Por que desenvolve o fogacho? É um dilema para a medicina, né? Nós já avançamos tanto e nós não temos ainda não se sabe a origem? Não, uma causa específica para o fogacho. Não é uma questão nós hormonal? Sabemos que é a falta dos hormônios, a falta da progesterona e a falta do estriol. Mas nós não identificamos ainda o mecanismo. Por que dá o calor? Está sendo estudado um hormônio que chama inibina, uma série de outros receptores. Não é uma coisa bem estabelecida. Não é incrível? É incrível. No século XXI, um problema tão difícil, tão antigo, e nós não temos ainda um estabelecido a causa, porque quando identificaram qual a substância que falta, óbvio que vão ser usado medicamento específico para aquilo, né? E nós não temos. Antes de a gente responder a Patrícia falando sobre a questão de enfraquecimento dos ossos, eu gostaria que você falasse um pouco, respondesse a primeira pergunta do Dr. José Lopes Fernandes Neto sobre a sarcopenia durante o climatério. Como nós já comentamos, é um estado de cansaço crônico. Então, a falta de energia e essa deficiência hormonal, ligado aos fatores emocionais, vão gerar um estresse muito grande para esse organismo. E na hora do estresse, o corpo ele toma uma decisão, ele prioriza as funções mais importantes, que é mandar energia para o coração, para o pulmão e para os músculos. Como se esse estressor, que no caso é toda a questão da vida, fosse um bicho, por exemplo. Um ataque iminente. Todo o sistema digestivo e todo o sistema hormonal ficam com menos energia, ficam hipofuncionantes. Portanto, a captação de nutrientes pelo trato digestivo e a produção dos hormônios está deficiente. E o objetivo do organismo é manter a vida. A mulher precisa ser acompanhada de perto e começar a fazer o gerenciamento do estresse. Ela precisa perceber que isso é um momento da vida dela, onde algumas coisas vão deixar sim de funcionar. Ela vai perder a capacidade reprodutiva, mas a família dela geralmente já está estabelecida. E quem não estabeleceu, quem não teve filhos, identificar o porquê ela teve essa decisão, né?
e tomar ciência disso e buscar essa satisfação em outras coisas da sua vida. Entende? Então vamos eliminar tudo o que não deu certo, vamos começar a traçar, fazer uma auditoria, observar todas as conquistas, né? Eu gosto de dizer a seguinte frase: desenvolver, tomar posse do pertencimento à vida. Exatamente, até de si própria, né? Até de si própria, muito, né? de si própria, né, Baldan? Ver na história de vida todas as conquistas, para ela ter orgulho dela mesma. Porque a família precisa compreender isso, mas primeiro ela precisa se compreender, primeiro ela precisa se amar, para não depender dessa aprovação externa e começar a formatar uma nova vida. Isso é muito maravilhoso, porque essa questão da dependência exterior geralmente causa depressão. Se você me permite, eu gostaria de falar um pouco da medicina tradicional chinesa para esse tipo de tratamento, para esta fase da mulher. Nós, pela pulsologia chinesa, nós levantamos 12 funções, como a doutora sabe. Entre elas são duas que não têm órgãos, mas sim funções, que é a circulação e sexualidade e o triplo reaquecedor. Não tem órgãos físicos, mas estão ligados com as glândulas endócrinas, tanto a circulação e sexualidade quanto o triplo reaquecedor. Então nós trabalhamos sim com esses 2 meridianos e trabalhamos também com outros 2 meridianos, que é o vaso governador e o vaso concepção, que também não tem órgãos. Inclusive um desce pelo meio da coluna e o outro sobe, outro desce aqui pelo meio do corpo e sobe pelo meio da coluna, se juntando, inclusive no céu da boca. É por isso que quando se faz Tai Chi Chuan, ou se faz o Qigong, ou outras práticas de sabedoria chinesa, sempre se coloca a ponta da língua no céu da boca, no palato, para fazer a ligação do VC com o VG, né? Que é muito interessante, desde a área genital, que acaba se ligando com o céu da boca. E há, inclusive, o VC6, que são quatro distâncias abaixo do umbigo, um ponto específico para a questão genitourinária. Então, esses meridianos, o VC, o VG, o triplo reaquecedor e circulação e sexualidade, obviamente, além de toda a regulação energética dos órgãos, incluindo o fígado e baço pâncreas. O baço pâncreas nutre o fígado e o fígado também é diretamente trabalhado com acupuntura. Realmente a gente consegue ajudar de maneira bastante importante essa fase, doutora. Sim, é muito importante esse reequilíbrio, né? Porque é uma situação de muito cansaço, como nós estávamos falando. Então, para responder a pergunta do Neto, falar da sarcopenia. Isso. Então, é necessário que a alimentação venha de uma forma adequada, compatível com o padrão digestivo e enzimático para ter um melhor aproveitamento. Então eu vou gerenciar o estresse, por quê? Porque eu faço um reequilíbrio, podemos fazer acupuntura para reequilibrar essa questão e liberar esse trato digestivo e o sistema hormonal para funcionar com harmonia. No sistema hormonal, se nós temos o estresse, a demanda é pelo cortisol. Não sobra matéria-prima para testosterona, que vai criar o músculo, né, Baldan? Sim. Vai ativar a formação de músculo. Não sobra para progesterona, para ter um sono regular. Não sobra para o DHEA, que é o DEA, que é regenerador neurológico. Sim. Então é muito importante o gerenciamento do estresse. Por isso que saber que isso é uma fase e que todas nós passamos, interpretar todos os eventos da vida, ter um olhar positivo e otimista para as suas conquistas. Então a gente vai, procura na tela mental, na fototeca, aqueles momentos de alegria, de conquista e traz isso para os dias nebulescos, né? Os dias nublados você coloca uma festa, você coloca uma música que você gosta, você lembra da formatura do seu filho, você lembra do seu casamento, lembra de uma festa, para trabalhar essa questão emocional e diminuir esse estresse. Muito interessante. E a evolução, eu poderia dizer que o problema da osteopenia, por exemplo, né, pode advir do climatério ou desse período pós-menopausa, até por conta de má gestão alimentar, enzimática, vitaminas e etc. Sim, se essa menina
lá na adolescência, tomou refrigerante, se ela ingeriu muitos doces, se ela fez uso de contraceptivo por muito tempo, ela já tem um osso mais fraco, porque ela tinha um estado de acidose tecidual, por conta do refrigerante, ou por estresse, por isso que o gerenciamento do estresse cabe perfeitamente em todas as condições, ou por conta do estado de menopausa química, que é o uso do contraceptivo. Então, agora que o ovário parou de funcionar, o osso vai sofrer. Então, os sintomas da pós-menopausa, eles são ligados ao sistema cardiovascular, que seria predisposição aumentada para acidente vascular cerebral, que é o derrame, e para o infarto agudo do miocárdio, e para situações de tromboembolismo, que é o entupimento dos vasos. E também ligado à parte óssea, que é o metabolismo ósseo, onde vai acontecer a osteoporose e o risco de fraturas. Então, o coração e o osso, Baldan, as alterações da pós-menopausa, elas são responsáveis pela maior mortalidade e morbidade. Então, elas são muito preocupantes porque são silenciosas. A Anabela Lopes tinha perguntado há algum tempo atrás o que aconselha quando se tem mioma intramural pequeno. Aliás, a questão do mioma, ele já é um distúrbio pré-menopáusico? Não, o mioma é um problema que acontece, que demonstra que esse organismo está com falta de ação, defeito da progesterona, e está com excesso de toxicidade. Então, esse mioma, ele pode ser acompanhado clinicamente, se ele não gerar sintomas, ele vai ser acompanhado clinicamente, e quando nós fazemos uma detoxificação, se ela tomar suco verde, por exemplo, de manhã, e esse vinagre de maçã de manhã, que você citou, Baldan, ela já vai estar ajudando o organismo dela a lidar melhor com esse mioma. E o mioma na pós-menopausa, ele não vai sofrer crescimento, não vai ter estímulo, porque o hormônio feminino quem alimenta o crescimento do mioma. E a grande questão vai ser do tratamento, porque na pós-menopausa e na pré-menopausa nós vamos precisar repor os hormônios que estão em queda ou estão em falta, como na pós-menopausa. E isso pode interferir no mioma. Essa é uma questão polêmica, né? Polêmica porque algumas pessoas criam polêmica por nada, né? Tem gente que é muito desocupada, tem a função de ficar enchendo a paciência dos outros, para usar um termo castiço, né? Para não falar outra coisa. É incrível, começa a subir algumas coisas no YouTube, antes de começar a subir, né? Aparece já negativo. Antes de processar o vídeo, já aparece um cara que já não gostou, né? Nem assistiu, né? Porque está processando o vídeo. É muito engraçado isso. Eu morro de rir com isso, né? Eu morro de rir. Mas enfim, a Franciele Cristina Alberti fala: incrível esse programa, muito obrigado, sempre vamos juntos. A Ruth Félix também, gratidão aos dois, obrigada, e etc. A questão do hormônio, pai, você me monitora aqui que eu estou perdido no horário aí por causa do atraso, tá? A questão do hormônio, se criou polêmicas dos hormônios bioidênticos, dos hormônios químicos, hormônios poderiam gerar câncer ou não, e etc, etc, etc. A senhora é favorável à reposição hormonal, em que medida e qual modalidade? Eu vou declarar aqui a minha opinião. Eu sou favorável. Eu acho que a qualidade de vida da mulher não tem preço. A mão que balança o berço governa o mundo. Então, o organismo da mulher, o ser feminino, é a grande responsável pela vida no planeta. Então, nós precisamos e merecemos, é mérito, é merecimento que a mulher tenha plenitude e qualidade de vida. E se o hormônio for a substância que vai ajudá-la nesse processo, bem-vindo ao uso dos hormônios. Agora, nós precisamos identificar a necessidade e avaliar se existem contraindicações. E, acima de tudo, conversar com a mulher e saber qual é a visão que ela tem
desse tratamento. Não é uma imposição, é uma negociação. Porque existem fitoterápicos que têm ação de hormônio, existem florais que têm ação de hormônio. Você mesmo citou a medicação, o floral indígena, que a sua cliente ficou tão bem com ele. São então, plantas fitoterápicas, né? Tem substâncias que são informacionais, que são os medicamentos quânticos, e tem os hormônios artificiais, que são os mais antigos e conhecidos, e os hormônios bioidênticos, que têm uma estrutura bioquímica idêntica ao hormônio do nosso corpo. Então, como tudo, né, Baldan, nós vivemos uma era muito bonita, onde nós temos muita informação. E muitos equipamentos, muitos recursos, né? Muitas probabilidades. Então, não precisa brigar. Nós vamos de forma harmoniosa identificar, neste momento, o que é melhor para cada pessoa. Bom, de qualquer maneira, é importante que você está defendendo, segundo imagino, uma opinião médica, uma opinião terapêutica para se fazer algo nesse sentido. Sem sombra de dúvidas, é o que eu disse. Identificar a necessidade, avaliar se existem contraindicações, né? E fazer uso com bastante controle. Por quê, Baldan? Nós comentamos aqui que é um organismo que está de forma irregular, porque ele está funcionando com baixa energia, um cansaço incrível. Quando o nosso corpo não tem a energia em sua forma plena, ele não consegue executar todas as funções. Eu preciso receber as substâncias, fazer o meu metabolismo funcionar e eliminar aquela carga tóxica, os oxidados, né? Agir os nutrientes que causam a oxidação celular. A respiração causa oxidação celular. Então nós precisamos ter antioxidantes. Precisamos ter as vitaminas do complexo B, precisamos ter o mecanismo de metilação do DNA, onde o fígado é tão importante, Sim. funcionando para silenciar os genes ruins. Agora, se é uma cliente que infelizmente vem com os hábitos de vida alterados, vem de uma fase de muito estresse, vem de um momento onde ela não tem esse pertencimento à vida, ela não tem alegria, ela não tem a energia da vida, e as células dela estão funcionando nessa depressão, nessa desmotivação, está muito O que será que tem guardado de informação nessa célula? Informação de saúde e plenitude ou informação de doença? De doença, né? Certamente. E é muito mais difícil de... o que a gente faz, né? No nosso trabalho cotidiano, né, doutora Marlene? No nosso trabalho cotidiano a gente sempre não trata patologias, né? Às vezes as pessoas chegam lá e falam, eu quero tratar disso, né? A gente não trata, eu particularmente, né? Eu não trato patologia, a gente trata de pessoas, né? Primeiro precisamos levantar quem é essa pessoa, porque a patologia, na verdade, é um termômetro, é um alarme de que algo não vai bem na vida dela há bastante tempo. Sim. E a menopausa não deixa de ser, né? E entender também que o problema da saúde, a doença, ela vem e estabelece no nosso corpo porque existe um descompasso entre o propósito desta alma e o que o corpo físico está executando, o modus operandi. Então, muitas vezes, a doença acontece, por exemplo, um câncer, né, que seria o pior. Vem como uma oportunidade da pessoa fazer uma auditoria e retomar um ritmo na vida, mudar a sua vida para uma outra direção. Quantas pessoas que nós conhecemos, né, Baldan, que tiveram essa oportunidade e ficaram saudáveis depois de passar por uma doença autoimune, passar por um acidente, passar por uma cirurgia. Então, sempre o organismo vai proporcionar uma oportunidade de melhorar. E a menopausa é uma grande oportunidade para todas nós mulheres. Eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta não, na verdade, é uma pergunta, mas a gente não vai responder essa pergunta não. Veio pela Sky aqui. Eu peço por favor vocês colocarem o nome, se quiser se identificar, mas se não quiser se identificar, pode colocar pelo menos a cidade, tá? Como é que é? Luísa de Caxias do Sul, na outra imagem. Uma delas é, estou com 30 anos, fiz esterectomia. Fiz reposição durante 13 anos quando deixei de usar e muito calor
minha pele ficou manchada e envelhecimento rápido. Fiz cirurgia aos 31 anos, hoje tenho 61. Minha família nunca me entendeu pelas ansiedades e dores no corpo e cansaço. Aí ela pergunta que hormônio deve tomar. A gente não vai falar de hormônio aqui e de receita do que tomar. Ela deve identificar os hormônios e fazer uso do hormônio de acordo com a identificação, mas normalmente faltam os hormônios femininos e outros hormônios que você bem citou, da tireoide, da adrenal. Então eu sugiro que você procure um médico que faça essa medicina integrativa, que possa ver você como um todo e identificar o seu contexto de vida, para que você possa colher bons frutos, né? No caso, o hormônio que faz a mancha na pele provavelmente foi o uso do hormônio estradiol, ou até o hormônio semelhante aos hormônios que tem nos contraceptivos, que alteram esse fígado, né, Baldão? Nós estamos comentando do fígado, então quem mancha a pele é o fígado e a tireoide. E o pulmão também. Que já estão alterados, né? Então, daí a importância de você ter uma visão integrativa para cuidar de uma forma ampla, tá? Outro também pela Sky veio a Luzia de Caxias do Sul. Obrigado, Luzia, pelo seu depoimento. Ela falou que está com todos os sintomas que a doutora falou, só que foi diagnosticada com Covid-19 e está em isolamento. Ela tem 48 anos. O que ela poderia fazer, doutora? Então, para o Covid, você precisa buscar o tratamento do Covid. Eu vou recomendar já. Sim. Toma bastante vitamina C, tá? E para menopausa, buscar adequação de cuidado de energia, né? Vamos ver, olha para a sua história de vida, observa suas conquistas, tenha orgulho, sinta orgulho da família que você tem, dos filhos que ela recebeu e trouxe para o mundo, como eles estão, tenha orgulho desse companheiro que você tem do seu lado, porque você provavelmente tem uma família, e você vai, dentro dessas suas descobertas, fazer essa auditoria. O que é que está dando certo? O que me traz alegria? O que me traz qualidade de vida? Você continua. E aquilo que você está descontente, você vai mudar a direção. Mas sem briga, sem conflito, simplesmente entendendo que você merece uma nova direção. Sem Porque dúvida. muitas pessoas perdem tempo brigando, se culpando, e não tem necessidade. O tempo está muito rápido, né, Baldão? Muito rápido para perder o tempo com isso. Adorando a medicina integrativa. Gratidão, Márcia Tamboridegai. Patrícia Zanetti, que agradece as orientações. Dalva Luqueta pergunta o nome do óleo essencial. É piperita, né? Peppermint. Peppermint. É o hortelã, né? Porque ele refresca, ele causa uma sensação de gelinho. Inclusive, você pode colocar esse peppermint num frasquinho spray e colocar numa água termal, por exemplo. E você coloca gotas de peppermint e borrifa no tórax na hora do fogacho, na hora da onda de calor. Ele alivia o calor. Você pode passar na mão e aplicar, principalmente na região da nuca. Alivia o cansaço. Você pode aplicar o peppermint, 2 gotinhas na palma da mão, e aplicar na região aqui do estômago e do fígado, antes da refeição, após a refeição. Você vai ter uma melhora na sua qualidade digestiva e na absorção dos alimentos. Isso traz muito alívio. Outro dia mesmo eu coloquei, não com essa estagiária, com a outra, eu coloquei 2 gotas assim, esfrega e dá uma respirada. Faz assim, ó, acorda na hora, né? Dá uma acordada. E é interessante somar os estímulos. Então eu peço que coloque o óleo na palma da mão, busca na tela mental uma imagem de sucesso, traz essa imagem para o agora, fecha os olhos, inspira contando até 4, 1, 2, 3, 4, mantém essa imagem na tela mental e conta até 4, e depois troca, coloca na sua tela mental algo que você quer tirar da sua vida, e você expira contando até 4. Faça isso 3 vezes e você vai ver como muda o seu estado de espírito depois disso. Muito interessante. E também, né, Baldão, o óleo essencial, ele pode ser colocado nos canais de acupuntura. Sim. Porque vai potencializar o efeito do óleo essencial. Principalmente o triplo reaquecedor, pode passar aqui de uma maneira geral, no antebraço,
e também aqui na parte Ensina o interna. CS, Baldan, que é circulação Circulação e sexo, para sexualidade. liberar a sexualidade. Mostra para todo mundo aonde aplicar o óleo essencial. Aqui na parte anterior do braço, né, ele passa bem no meio aqui dessa parte, e aqui na parte de cima é o triplo reaquecedor, que são os 3 fogões, né, que na verdade é o gênito urinário, é o estômago, que é o fogão da digestão, e o cardio respiratório, que é coração e pulmão. Então são 3 fogões, né, o triplo reaquecedor. Repito, gênito urinário, o digestivo, que é estômago, baço, pâncreas, e o cardiorrespiratório, que é coração e pulmão. Esses são estimulados por aqui, e a circulação e sexo, a sexualidade é por aqui. O Raimundo do Nascimento fala: hoje, como sempre, tudo é voltado para cuidados com a doença, a saúde sempre fica de lado até algum problema vir à tona, e que as pessoas chamam de doença. Vamos ver se é um depoimento, acho que não cabe nenhum comentário. Ô, Poi, vamos dar mais uma, isso, por favor, contatos comigo, 977192266, marcar consulta, alguma informação, 977192266, podemos passar, Poi, a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Eu indico para a questão da menopausa o floral indígena, tem toda a composição lá e todas as frequências que tem, inclusive de aminoácidos, viu? Tem muito aminoácidos. O site jcbaldan.com.br, que está em reforma. Vamos lá. O curso da Nova Ciência é dia 20 e 21 de fevereiro, então o curso de microscopia de campo claro e campo escuro. O que é o equipamento, como é que funciona, análises, né? Inclusive eu vou fazer novamente, pela 3ª vez. As mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura, o Instagram, este canal, este programa Salutes, quanto todos os demais, em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Acabaram, né? Colocar os contatos, pode colocar o seu celular? Pode. O contato da doutora Marlene, por favor, é 99784831. É isso mesmo? 99, são 3 9, não? São. 3, 999784831. Celular da doutora Marlene Siqueira, para WhatsApp, pode ligar, como é que é? Para marcação de consulta. Marcação de consultas, 999784831. Quanto tempo temos, Poi? É muito importante, né, Baldan, na alimentação, Acabou? nós falarmos que a ingestão de óleos bons, né, o ômega 3, a linhaça, isso já vai fazer uma condição para que ela passe por esse período da menopausa com menos sintomas. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que estão isoladas ou que não têm acesso a essa medicina de forma muito prática, pode, através da alimentação, ingerir a linhaça e tomar ômega 3, frutas vermelhas, as folhas verdes que você citou, que são, também vão ajudar no fígado, vão ajudar nesse excesso de yang para trabalhar esse fígado, para harmonizar. Então, através da alimentação, atividade física regular, você faz uma meditação, você faz essa auditoria da sua vida, se orgulha de você, das suas atitudes, traz alegria para o seu dia. Você pode olhar para a natureza, que é a expressão da divindade, é a perfeição. Você pode olhar para uma flor, ter uma flor perto de você. Existem as pessoas que gostam das pedras. Traz essa pedra para perto de você com a energia que ela traz. Vamos tomar sol, fabricar vitamina D. Né? Vamos também pôr o pé no chão, tomar um banho de cachoeira, quem pode, porque trabalha toda a questão dos antioxidantes. Caminhar na praia, quem está perto da praia. Então são várias as atitudes que as pessoas podem tomar que vão trazer harmonia para o corpo, ajudar nesse equilíbrio do yin e do yang, e isso vai fazer com que o corpo vá se equilibrando para enfrentar essas dificuldades que são enormes na fase da menopausa. Quero agradecer a presença da doutora Marlene Siqueira, pela vinda, pelos seus conhecimentos, por esse importante programa que falou sobre a menopausa e como lidar com essa fase importante da vida. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção e pela entrevista também, doutora. Obrigada, eu agradeço a todos os espectadores. Vou aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Ana Maria, que também está assistindo, e desejar a todos vocês
que consigam mudar a vida de vocês, porque a vida da mulher, ela começa na menopausa. Frase fantástica. Agradeço a todos pela audiência, obrigado, desejando um ótimo final de semana a todos. Sexta-feira que vem estamos aqui novamente com mais um programa Saludos. Até lá, bom final de semana e boa semana a todos. Obrigada a todos.